Hoje vamos apresentar um tema muito importante para a agricultura moderna. E meu grupo é formado por Gabriel Augusto, Gabriel Figueiredo, Gabriel Rocha, Calidásio Gonçalves, Diogo Lustosa, Luiz Henrique e eu que vos falo, João Antônio Nascimento. Como o melhoramento genético pode ser realizado através da propagação em espécies comerciais? Durante a apresentação, vamos mostrar 3 exemplos bastante conhecidos, como a mandioca, a bananeira e a batata, explicando como ocorre a propagação em cada uma delas, quais são os benefícios desses métodos e como eles contribuem para o aumento da produtividade e da qualidade das plantas cultivadas. Esperamos que vocês aproveitem a apresentação e compreendam a importância dessas técnicas para o avanço da agricultura. Bom dia. Vim falar sobre o conceito geral. A propagação é uma forma de multiplicar plantas, que ela pode ser sexuada, quando há sementes de variabilidade genética, ou também assexuada, quando a nova planta é identificada uma planta-mãe. E no melhoramento genético, a propagação ela é usada para manter ou multiplicar a característica desejada, como produtividade, resistência, pragas e qualidade do produto. E também ela pode conseguir a lavoura mais uniformes e adaptada às necessidades comerciais. E também o melhoramento genético de plantas é uma ciência que seleciona cruzes de plantas para desenvolver novas variedades e melhorar o melhoramento de fruta, da planta, de tudo, como características desejáveis, como maior produtividade, resistência de pragas e doenças, o valor nutritivo aprimorado. O objetivo é produzir plantas mais úteis para os seres humanos, atender à necessidade de cada quem, como alimentação melhor, a saúde e a produção de fibras e contribuindo para a segurança alimentar e sustentabilidade agrícola. Bom dia. Vou falar sobre o conceito geral. A propagação é uma forma de multiplicar. Boa tarde. Hoje iremos abordar um tema sobre o melhoramento genético de algumas espécies muito consumidas aqui no Brasil. Como um primeiro exemplo, podemos falar sobre o melhoramento da mandioca Manihito esculenta. A mandioca é uma cultura muito fundamental para a alimentação de milhões de pessoas no Brasil. Como objetivo desse melhoramento, o aumento da produtividade da cultura, resistência a pragas e doenças características, a melhoria da qualidade e produtividade, aumento do teor de amido, melhoria da qualidade culinária, adaptabilidade, desenvolve variedades adaptadas a diferentes ecossistemas e condições climáticas. A técnica de melhoramento da mandioca inclui hibridação intraespecífica, que é o cruzamento entre parentes da mesma espécie, a hibridação intraespecífica, que é o cruzamento entre espécies diferentes, e a seleção de variedades, que é a seleção de variedades com características desejáveis. A biotecnologia é o uso de técnicas de biotecnologia para melhoramento e eficiência do melhoramento. Desafios e perspectivas. Os desafios para o melhoramento da mandioca incluem complexidade genética. A mandioca é uma espécie altamente heterozigota, o que torna o melhoramento genético muito complexo. Limitação de recursos. A falta de recursos financeiros e humanos pode limitar o desenvolvimento de novas variedades. No entanto, com o avanço da tecnologia e da biotecnologia, a colaboração entre instituições de pesquisa do setor privado, a pesquisa de desenvolvimento de novas variedades de mandioca mais produtivas e resistentes. Olá, bom dia. Sou Gabriel Figueiredo. Irei falar um pouco sobre a espécie da bananeira, Ela é propagada por meio de rizomas e gemas laterais, já que a bananeira não produz sementes viáveis para o plantio comercial. Essa técnica garante que novas plantas sejam geneticamente idênticas às plantas originais, mantendo características como tamanho do cacho, sabor e resistência a doenças.
O melhoramento da banana depende muito da propagação vegetativa, porque assim é possível selecionar clones mais produtivos e resistentes. Vou falar um pouco sobre algumas características físicas, né? Folhas grandes e largas, caule grosso e fibroso, inflorescência em forma de cacho e frutos alongados e curvados, no caso a banana. Vou falar um pouco também sobre características de crescimento, né? Cresce rapidamente em climas quentes e úmidos. Sua propagação é feita por rizomos e gemas laterais, como já falei anteriormente. Pode atingir até 6 metros de altura, né? Vou falar um pouco também sobre características produtivas. Produz frutos comestíveis, ricos em potássio e vitaminas. Tem um alto valor nutritivo, né? Variedades diferentes, com características específicas, né? Em cor, tamanho e sabor. Tem uma grande importância econômica. É fonte de alimento e de renda para muitas famílias, não só no Brasil, como por todo o mundo, né? Tem um alto valor de exportação, né? É bastante comercial a banana, né? Vou falar um pouco sobre o melhoramento genético. A introdução e seleção de clones, né? Seleção de plantas com características desejáveis, né? Seja no sabor, no tamanho, na cor, né? Depende de você, o que você quer ter de rendimento, né? A hibridação, cruzamento entre espécies para combinar características, né? Duplicação de cromossomos, técnica para alterar o número de cromossomos, mutação, a indução de mutações para criar variabilidade genética, e a transgenia, transferência de genes específicos para conferir a resistência a doenças. Vou falar um pouco sobre alguns desafios do melhoramento genético. A homogeneidade genética, dependência de poucas variedades para a produção em larga escala, né? Perda da diversidade genética. Monocultura pode limitar opções de melhoramento, né? Doenças, impacto significativo na produção do melhoramento genético. E também, assim, a importância do melhoramento genético, né? Tem que frisar isso. Resistência a doenças, pragas, etc. Melhoria nutricional, aumento do teor de vitaminas e minerais e aumento da produtividade, a eficiência produtiva, né? No caso, traz mais rendimento para quem vai produzir, né? Essa cultura. Eu vou falar um pouco sobre a batata, né? Ela é cultivada por meio dos tubérculos, que são os seus caules. Essa planta acaba preferindo os climas mais temperados, os solos bem drenados e boa luminosidade. Existem milhares de variedades, né? Indo adaptando até diferentes solos e usos. E através desses tubérculos é que se propaga, que ela acaba se propagando, né? Armazenam os nutrientes, que possuem gemas, né? Que são capazes de gerar novas plantas. E com essa forma de propagação que permite multiplicar rapidamente as variedades com boas características, né, como o tamanho dela, o formato e até mesmo a resistência a doenças. É uma prática muito comum essa cultivação e é essencial para manter a qualidade da produção. E a batata é versátil, né? Nutritiva, tem um grande valor econômico e alimentar, sendo cultivada por pequenos produtores em larga escala. E para manter o sucesso na plantação das batatas, é importante você usar as batatas de boa qualidade, sementes de boa qualidade, evitar os solos encharcados, acabar rotacionando muito as culturas para evitar as doenças no solo, né? Fazer o controle de pragas, principalmente, como evitar o besouro da batateira e o míldio, e monitorar a irrigação de águas, porque não pode ter água demais, né, ou de menos, que pode acabar prejudicando muito a produção da sua batata. Bom dia, me chamo Carlos Das Gonçalves de Freitas. Vou falar um pouco sobre a comparação das espécies. Podemos observar que cada espécie tem uma forma própria de propagação. A mandioca, pelas estacas manívoras. A bananeira, pelos rizomas e gemas. A batata, pelos tubérculos.
Todas essas formas são exemplo de propagação assexuada, que mantém as características da planta-mãe. Essa estratégia é fundamental para garantir a uniformidade e qualidade da produção agrícola em escala comercial. Eu sou o aluno Gabriel Rocha, né? Vou falar aqui sobre a conclusão de propagação essencial e melhoramento genético das plantas. Por meio da propagação, seja ela sexual ou assexual, conseguimos preservar e multiplicar plantas que possuem alto potencial produtivo, boa qualidade dos frutos, resistência a pragas e doenças, além de tolerância a condições ambientais adversas. Isso é essencial para a sustentabilidade da agricultura, especialmente em um contexto de mudanças climáticas e de crescentes demandas por alimentos. Quando pensamos no melhoramento genético, entendemos que o objetivo principal é gerar plantas mais eficientes, mais adaptadas e mais produtivas. Mas para que essas plantas melhoradas possam chegar aos produtores, consequentemente aos consumidores, é necessário um meio eficiente de multiplicação. E é justamente aí que entra a propagação. Ela possibilita que a única planta com características superiores gera milhares de outras idênticas, mantendo os mesmos padrões de qualidade, produtividade e resistência. Além disso, a propagação tem um papel fundamental na preservação de recursos genéticos. Ela permite conservar variedades tradicionais e espécies nativas, evitando a perda de diversidade genética, que é um patrimônio de valor incalculável para o futuro da agricultura. Outro ponto relevante é que as técnicas de propagação vêm sendo aperfeiçoadas com avanços da biotecnologia, podendo dizer também, portanto, que a propagação vegetal atua como uma ponte entre a pesquisa e o campo. Ela conecta o trabalho científico dos melhoristas, que desenvolvem novas variedades, com a realidade prática dos agricultores, que precisam de materiais produtivos resistentes e economicamente viáveis. Sem a propagação, todo o potencial do melhoramento genético seria perdido ou limitado a poucas plantas. Em resumo, podemos afirmar que a propagação é essencial para o progresso da agricultura, pois une ciência, tecnologia e prática no campo. Ela garante a continuidade das espécies, mantendo as características de interesse e promove o avanço de sistemas agrícolas mais sustentáveis e produtivos. Espero que a apresentação tenha proporcionado uma compreensão mais ampla sobre a importância da propagação vegetal no contexto do melhoramento genético. Agradecemos pela atenção e esperamos que o conteúdo apresentado sirva de incentivo para valorizar ainda mais as técnicas e os estudos voltados à multiplicação e à conservação das plantas, que são a base dos nossos alimentos e da vida no planeta. E muito obrigado.